Saiba, Vamos pensar sobre a relação entre mente e corpo. Para isso, eu vou te levar até a obra de um filósofo holandês. nascido em Amsterdã no século XVII, o filósofo Baruch Spinoza tem sua produção intelectual ligada ao racionalismo moderno e é tão significativo quanto Descartes. Spinoza se ocupa em especial sobre o ramo da metafísica e possui uma vasta obra que tem o seu alicerce fundado na noção de Deus, ainda que por isso tenha sido fortemente contestado naquela época. Isto porque Spinoza objetiva uma explicação racional sobre Deus, e a ele importa menos os interesses da teologia judaico-cristã e o monoteísmo criacionista da religião em si. Em sua visão, a razão pode reconhecer a verdade oriunda da fé, mas pouca atenção deve ser dada à teologia. Spinoza já herda toda uma tradição filosófica, e com isto, para entendermos sua ideia sobre substância, é preciso voltarmos a Aristóteles e até mesmo Platão. Para explicarmos a ideia de substância em Aristóteles, a gente vai utilizar o exemplo da cadeira. A cadeira ela é composta por quatro causas. A causa formal, aquilo que a define, a causa material, a matéria que a compõe, a causa eficiente, aquilo que a tornou cadeira, e a causa final, sua razão de ser, sua finalidade. É preciso entender que Spinoza foi, de alguma forma, influenciado pela teoria das causas de Aristóteles. Muitas pessoas se dizem mais completas quando estão em um ambiente natural. O ser humano tende a usar a razão para explicar a realidade e a si mesmo. O pensamento de Spinoza, como fruto da tendência renascentista, que supervaloriza a razão, acaba por conceber a ideia de Deus a partir da via racional. A substância que falamos aqui é Deus ou natureza. Spinoza, portanto, parte da ideia de Deus enquanto substância. Esse Deus de Spinoza é um ser necessário, único e que causa a si mesmo. Enquanto substância, ele existe sem depender de nada e é definido por si. Já os seres contingentes da realidade, nós, os animais, plantas, são expressões de Deus. Portanto, para Spinoza, Deus está em tudo. Vamos pensar que a natureza se exprime na realidade e em nós. Aliás, nós elaboramos de maneira racional a substância por meio de dois atributos, corpo e mente. Então, há o aspecto da corporeidade, atributo físico, e a mentalidade, atributo da mente. Spinoza deve ser tomado como monista substancial. Tudo em Spinoza são derivações de uma substância a qual percebemos pelos atributos de corpo e mente. Para ele, até as plantas e pedras teriam uma mentalidade, ainda que muito simples, pois são a manifestação de Deus. Para Spinoza, a substância se exprime em tudo e é causa de todas as coisas. A natureza é a causa imanente de tudo no mundo, as modificações notadas no real são manifestações de Deus, e este abrange elas e ainda mais, a própria totalidade do universo. Podemos também lembrar da teoria de Spinoza quando praticamos esporte, por exemplo. Como assim? Spinoza parte de uma noção diferente da de Platão. Para ele, não há que se falar em corpo e alma, mas em corpo e mente. Estes atributos são importantes também para entendermos o que nos mobiliza, nos toca. Para Spinoza, os estímulos ou afecções geram as ações do corpo. Quando o corpo é afetado, ele se move. Portanto, se a afecção é boa, nossa mente apreende isso como um estímulo positivo. E é justamente esta afecção que aumenta a potência do corpo. Corpo e mente são uma coisa só. E nos superamos quando a afecção é empolgante. O aumento da potência é tido como alegria,
e o contrário, a diminuição, como tristeza. Após visitarmos aspectos interessantes e importantes sobre a obra de Spinoza, com relação à questão de mente e corpo, a neurociência se beneficiou de alguma forma dessa teoria de Spinoza?